Olá, pessoal, tudo bem? Muito prazer, eu me chamo Kátia Demartino, eu sou médica veterinária comportamentalista e, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a oportunidade que a BMVEC disponibilizou para a gente, né? E eu vou falar sobre o tratamento com cannabis medicinal com um cão com síndrome da ansiedade por separação e doença inflamatória intestinal. Esse vovozinho super simpático é o Bolt. O Bolt tem 11 anos e ele foi encaminhado para mim por um colega gastroenterologista para consulta comportamental. E a colega, no caso, tinha falado para mim, né, Kátia, eu já fiz de tudo para o Bolt, ele está sendo tratado há 2 anos e ele tem ainda alguns episódios de emese e hematoquesia. E eu não sei da onde está desencadeando isso, né? Provavelmente por uma ansiedade, por isso que eu acabei encaminhando para você. E aí ele veio, né? Ele estava em tratamento com norflagem, prednisolona, omeprazol, domperidona e ração hipoalergênica. Durante a consulta comportamental, eu percebi alguns sintomas de ansiedade por separação, né? O Bolt, ele se alimentava somente na presença da tutora. Além dele ter um hipervínculo com a tutora, a tutora também tinha um hipervínculo com ele, então era mútuo, né? Era intimamente ligada entre um e outro. E aconteceu uma mudança na rotina da tutora. A tutora ficava muito mais fora de casa, ela tinha adquirido uma chácara também com outros animais, o Bolt não tinha acesso a essa chácara. Ele não é um cão de filho único, né? Ele é o filho mais velho, digamos assim, de 5 cães, e se dá super bem com os outros cães. Mas aí o Bolt ficava atrás da porta, esperando a tutora retornar toda vez que a tutora saía de casa, né? E ela relatou para mim assim, Kátia, ele sabia a hora que eu chegava em casa, então eu embicava o carro para abrir o portão de casa, ele já ficava maluco, latindo, desesperado, sem querer, né? A tutora reforçava muito esse comportamento também quando ela chegava em casa, né? E ela também acabou relatando para mim que alguns episódios de diarreia aconteciam logo após ele ter se deixado sozinho. Isso é um fator importante também, né? E aí eu acabei diagnosticando a síndrome da ansiedade por separação. O que é a síndrome da ansiedade por separação? Ela é um conjunto de comportamentos exibidos pelos animais, né? Quando esses animais são afastados tanto do tutor ou de alguma figura de apego, não necessariamente do tutor, e é frequentemente descrito quando esses cachorros, né? Quando esses animais ficam sozinhos em casa, né? E eles têm alguns tipos de comportamento, como vocalização excessiva, destruição de objetos, micção e defecação em fora do lugar determinado. Pode acontecer alterações fisiológicas, como taquicardia, taquipneia, cialorreia, vômitos, diarreia, aqui no caso do Bolt também, e alguns comportamentos compulsivos, como lambeduras compulsivas, né? Mordedura de membro, mordedura de flanco. E a ansiedade por separação afeta muito os nossos cães, principalmente agora pós-pandemia. Cerca de 50% dos casos são encaminhados para os veterinários comportamentalistas. Só que aí é o grande ponto, né? Os tutores, antes de virem até os veterinários comportamentalistas, eles tentam fazer de tudo. Eles procuram dicas pela internet, eles procuram outros profissionais, e às vezes não é muito bem trabalhado. E quando vem para a gente, vem de uma forma muito mais crônica e acaba sendo muito mais difícil o tratamento, infelizmente. Antes de tudo, eu preciso falar sobre o papel da serotonina na questão do eixo intestino-cérebro. Por que é tão importante, né? As alterações do sistema serotoninérgico, elas podem levar a disfunções do trato gastrointestinal. Então, a síndrome do intestino irritável, que é um dos problemas crônicos intestinais que a gente tem, né? Ela está sendo tratada com medicamentos antidepressivos das classes dos inibidores seletivos de recaptação de serotonina. E por que eu estou dizendo isso? Quando a gente pega um caso de ansiedade por separação e a gente precisa entrar com alguma medicação, essa classe ela é muito bem trabalhada, né? Ela é muito bem indicada para esses casos de ansiedade por separação. Então, teoricamente, a gente poderia entrar com essa classe para a gente conseguir fazer tanto o tratamento do problema intestinal quanto da ansiedade por separação. Porém, eu não fiz. E aí eu vou falar o porquê mais para frente.
qual que é a relação, né, dos problemas da doença inflamatória intestinal, aqui no caso do Bolt, e a ansiedade por separação? Ambos desencadeados por um estresse, desencadeados por uma ansiedade que leva o nível de cortisol endógeno. Então, o eixo hipotálamo-hipófise adrenal é desencadeado. E aí a gente aumenta a questão do cortisol. Cortisol a curto prazo, a gente sabe que cortisol é fisiológico, isso é normal. Nós, seres humanos, nós mamíferos, os cães, os gatos, enfim. Porém, a longo prazo, eles começam a ter problemas deletérios de saúde, né? Problemas de saúde. Então, acontece muitos problemas de imunológicos, problemas gastrointestinais, problemas de alterações cerebrais, enfim. Então, quando isso é desencadeado, aí a gente tem um grande problema, desencadeado a longo prazo. E aí a conexão intestino-cérebro, por que é tão importante a gente saber o papel dessa conexão, né? O sistema nervoso entérico e o central, eles mantêm sinapses entre si, então eles conversam entre si, né? E ambos os sistemas podem influenciar a atividade do outro. Então, é essa conexão intestino-cérebro que é muito importante a gente saber. Qual é o papel da serotonina na questão intestinal? A serotonina é um importante neurotransmissor envolvido entre o sistema nervoso central e o sistema nervoso entérico. Quando a gente tem problemas de alteração, né, nesse sistema serotoninérgico, a gente vai ter todos aqueles problemas gastrointestinais, como a gente tinha dito no slide anterior. Estresse e ansiedade, elas causam disfunções intestinais. Então, uma coisa aí que a gente sabe que sistema nervoso central e entérico estão intimamente ligados, né? A microbiota intestinal, por que é tão importante também? O desequilíbrio dela pode favorecer o desenvolvimento de doenças do sistema nervoso central, como déficit cognitivo e sociabilidade dos animais. A depressão também, né, é um problema muito frequente aí quando a gente tem problemas intestinais também. Então, o extravasamento de substâncias como células imunológicas, quando há uma alteração nessa microbiota intestinal, né, ela pode influenciar em processos inflamatórios que contribuem com a depressão. E qual foi o tratamento que eu acabei fazendo aqui no Bolt? A terapia comportamental ela foi feita através de técnicas de manejo, como treino de sensibilização e contracondicionamento. Né? Eu gosto de trabalhar de duas formas. Eu tenho dois exercícios que eu peço para os tutores. Primeiro é o treino do FICA. Então, eu gosto de colocar bastante o animal no lugar que ele se sente extremamente confortável, pode ser em cima do sofá, em cima da cama, mas que ele tenha ampla visão do espaço da casa, principalmente da porta da saída, né? E eu faço pequenas, peço para os tutores fazerem pequenas separações, né? Ou fica, mas são coisas muito sutis e onde vai levar esse cachorro a ter momentos de calmaria, de tranquilidade, né? Eu quero que aquele cachorro se sinta tranquilo naquela separação pequena do tutor. Eu não vou usar a porta de saída. Né? Essa separação, eu sempre digo aí, por exemplo, vocês estão assistindo Netflix, está todo mundo sentado no sofá. O Bolt está sentado no sofá, você vai buscar uma água, tenta pedir para o Bolt ficar, você busca uma água, você volta. Então, são essas pequenas separações que a gente acaba criando uma independência, mesmo que dentro de casa, para esses animais. Para esses animais, eles não ficarem desesperados na sua ausência e nem virar a sua sombra, que isso também não é legal, tá? O trabalho de enriquecimento ambiental com técnicas de dessensibilização e contracondicionamento. Então, é trabalhar o enriquecimento ambiental com pequenos gatilhos que faz com que aquele animal ache que aquele tutor vai sair, porém ele não vai sair. Então, a gente vai trabalhar com pequenos gatilhos até o momento de aqueles gatilhos não estão mais. Ele está super bem com aqueles gatilhos pequenos e a gente vai aumentar. E a última coisa que a gente vai fazer é mexer na porta da saída, é sair de fato. Enquanto esses gatilhos não estiverem bem desensibilizados, não adianta a gente fazer todo esse trabalho, né? Então, assim, o que eu vejo muito erro aí dos tutores fazendo
é trabalhar reaquecimento ambiental e sair pela porta. A gente só vai piorar ainda mais esse caso. E quanto menos esse cachorro ficar sozinho durante esse processo de trabalho, melhor, porque senão a gente pode dar um passinho para frente e dar dois para trás. Então, tudo que a gente vai fazer nesse trabalho de manejo, é importante a gente orientar passo a passo os tutores, porque os tutores eles tendem a errar e eles tendem a ficar ansiosos para as próximas etapas. E isso pode piorar ainda mais o caso sem querer, né? E aí o tratamento medicamentoso, eu entrei com a cannabis medicinal, com um óleo full spectrum, né, equilibrado, 1 para 1, que é CBD e THC, na concentração de 5%, fazendo titulação de gotas. Eu entrei com triptofano também, 10 miligramas quilo BID, por 30 dias. Alimentação, eu troquei a alimentação dele, ele passou para uma alimentação natural, com proteína suína, e eu pedi para a tutora também entrar com kefir, uma colher de sobremesa 2 vezes ao dia, com as alimentações. O kefir é um ótimo probiótico e ele ajuda bastante na questão da flora intestinal, tá? A titulação de gotas, ele chegou a 6 gotas BIDs, né, com a cannabis, e a cannabis medicinal, junto com essas outras medicações, com as técnicas de manejo que a gente precisa estabelecer, na verdade, observei uma melhora na ansiedade, a tutora também, né? Cessaram os vômitos e as fezes voltaram ao normal. Hoje, o Bolt está com 3 meses de tratamento e nunca mais ele teve vômito e nem diarreia. Então, por que escolhi a cannabis medicinal para esse tipo de tratamento? Se eu podia escolher, né, no caso aqui, os inibidores seletivos de recaptação de serotonina. Eu gosto muito de trabalhar com a cannabis medicinal, tá? Toda vez que eu posso trabalhar, eu acho que assim, a gente tem bastante resultado positivo com ela. Porém, aí vamos falar um pouco da faculdade. Eu não aprendi isso na faculdade, imagino que muitos de vocês também não, que nós temos um sistema endocannabinoide, tanto nós quanto os nossos animais. E qual que é a função do sistema endocannabinoide? Produzir homeostase. E aqui no caso do Bolt, ele vai trabalhar como um anti-inflamatório e um ansiolítico. O CBD, que é o canabidiol, ele vai fazer a melhora da inflamação sistêmica por efeito imunomodulador, então ele não vai mudar a questão imunológica desse animal, ele não vai deixar ele suscetível a outros problemas, né, deletérios a longo prazo, que no caso os corticoides fazem. O CBD regula negativamente os sinais relacionados com estresse que podem levar à inflamação crônica. Olha que interessante, né? E ele também pode ser eficaz no tratamento da ansiedade. E o THC, que é o tetrahidrocannabinol, ele é um ótimo ansiolítico e ele é 2 vezes mais potente do que a hidrocortisona. E quando a gente trabalha eles dois, né, o THC e o CBD em conjunto, a gente tem um efeito sinérgico do tratamento. A vantagem e a desvantagem quando a gente trabalha com cannabis medicinal, né? No caso aqui do tratamento da ansiedade por separação e doença inflamatória intestinal. As vantagens eu acho que são muitas. Ela diminui os medicamentos que causam prejuízos a longo prazo, como corticoides, antibióticos e psicofármacos, tá? Por isso que eu não entrei com psicofármaco. O corticoide a gente sabe que vai dar um problema a longo prazo. Antibióticos vai afetar, de tempos em tempos, esse animal vai precisar tomar antibiótico para melhorar a questão da hematoquesia, né? Às vezes, a gente vai mudar a questão da flora intestinal, então isso pode dar problemas de saúde ao longo prazo, né? Piora a qualidade de vida do cachorro praticamente. Desvantagem que eu vejo é o alto custo. Ainda é um tratamento caro. A questão financeira aí, né, é muito importante. A gente não pode descartar isso. A cannabis medicinal, em conjunto com esses tratamentos alternativos, ela vem com uma ótima alternativa terapêutica para darmos melhor a qualidade de vida e bem-estar aos animais. E destacando a importância da colaboração entre médicos veterinários clínicos e médicos veterinários comportamentalistas. Eu estou vendo hoje que muitos clínicos e muitos outros especialistas também, eles acabam vendo agora a importância que nós, veterinários comportamentalistas, temos para a questão do bem-estar.
né? E que a gente consegue trabalhar isso em conjunto. Gente, eu encerro aqui, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem entrar em contato comigo através do meu e-mail ou através do direct do Instagram, tá? Eu agradeço demais a oportunidade, a BMVEC, e é um prazerzão ter passado esse caso para vocês. Um abraço e até mais.